irmãos, irmãs, amigos, amigas. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que nós temos de nos envolvermos com a palavra de Deus. Eu queria nessa nossa oportunidade aqui chamar a sua atenção para os princípios básicos da palavra. Alguém chamaria de rudimentos do Evangelho, mas todos nós conhecemos muito a expressão assim, que é escriturístico. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que seria agradar a Deus? Eu quero meditar com você aqui. Nesse agradar a Deus não é só Deus ficou satisfeito comigo. Eu consegui alcançar os favores prometidos por Deus através da fé. Sem fé, eu não os alcanço. Deus está mal comigo, Deus está chateado. Não. Eu devo ter fé em Deus para que eu possa, então, usufruir de todos os benefícios escriturísticos prometidos. Me chamou a atenção um parágrafo do profeta William Branham na mensagem A Fé é a substância. Fé não é um sentimento. Fé não é uma nuvenzinha que passa sobre nós e nós temos uma sensação. A fé é uma substância. Se é uma substância, ela é tangível. Tangível quer dizer, eu posso apalpar, eu posso pegar. Isso é concreto. Olha esse parágrafo. Mensagem Fé, a substância, parágrafo 4. O profeta disse assim: agora, não temos muito tempo. A que horas vocês têm que fechar o auditório? Na maioria das vezes ele está pregando num auditório alugado, emprestado e tal. E alguém responde para ele lá que seria 11 horas. Acho que falaram que estão fechando o auditório. Portanto, desejo falar com vocês esta noite apenas dedique um pouco do seu tempo e ensine a palavra de fé e que você possa saber como se aproximar de Deus. Existem muitos destes grandes e profundos assuntos sobre os quais as pessoas afirmam saber muito. Agora, quando se trata de um confronto final, elas sabem muito pouco sobre isso. Agora, isso é verdade e vamos descobrir algumas dessas coisas esta noite. Então, vejam, nosso propósito, nosso desejo aqui é mostrar a você, aos que nos seguem aqui, todos os assuntos bíblicos, desde os mistérios de Deus, apocalípticos, tomamos alguns vídeos e falamos disso. Há alguns vídeos atrás eu disse que o profeta William Branham havia dito que as pessoas iam no seu escritório, na sua sala pastoral, conversar com ele, e 80% das pessoas não tinham interesse em discutir assuntos que ele havia pregado, mas elas tinham um problema nas suas casas. Elas tinham problema conjugais, elas tinham problema com seus filhos, tratava-se de família. E aí você observa que as pessoas olham para muito longe e enxergam muito pouco e esquecem de olhar para perto para ter uma caminhada segura até chegar longe. Eu estava vendo um debate de dois
políticos, e esses políticos estavam em lados opostos, claro, defendendo coisas e projetos. E aí um disse assim, nós precisamos de ter mais representatividade de minorias, porque eu acho que os negros precisam de cadeiras nas câmaras, as mulheres, não sei mais quem, mais isso. Aí um disse algo que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu não importo a cor da pessoa que esteja lá, ou o sexo da pessoa que esteja lá. O que importa é se ela vai fazer políticas públicas eficazes. Eu pensei naquilo. Falei, verdade. Não importa qual seja a cor da pessoa, qual seja o sexo da pessoa, não importa em termos de política, se essa pessoa está fazendo coisas corretas. Ele falou, o que adianta você ter, por exemplo, separado na Câmara Municipal, estadual, seja onde for, tantas cadeiras para que pessoas de tal raça as ocupe. Se as pessoas não têm saneamento básico, se as pessoas não têm comida, se não têm escola de qualidade, então você percebe que estão se olhando para algumas coisas e esquecendo outras completamente. Mas o nosso assunto aqui não é isso. Mas olha para o que o profeta disse. Existem grandes assuntos profundos que quando chega e as pessoas afirmam saber muito deles, mas quando chega num confronto final, elas sabem muito pouco sobre isso. E vamos nos lembrar que um dia desses, todos nós vamos morrer. Você pode estar mais perto, ou eu posso estar mais perto. E esse momento, o que é que define esse meu momento? Esse é o confronto final. Muitas pessoas se enfermam e os médicos dizem, olha, nós não temos o que fazer sobre isso. E agora? E o seu conhecimento teórico? O profeta William Branham, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, ele fez um gráfico, nós chamamos de uma pirâmide da estatura de um varão perfeito, e ele colocou ali o que o apóstolo Pedro disse, portanto acrescentai à vossa fé virtude, a virtude temperança, paciência, conhecimento, piedade, amor fraternal. São 7 características ali que ele coloca. Quando chega no conhecimento, cada uma dessas características, o profeta toma alguém, um personagem bíblico. E quando chega no conhecimento, ele tomou Abraão. Ora, mas Abraão foi um homem de grandes ciências, de grandes conhecimentos e tudo? Não. Nós podíamos tomar, ele poderia ter falado sobre Salomão, em termos de conhecimento, ele poderia ter tomado o apóstolo Paulo como conhecimento, ele poderia ter tomado o profeta Isaías como conhecimento, que é um ministério que falou de toda a Bíblia Sagrada. Por que ele fala de Abraão? Porque o apóstolo Paulo usa uma palavra para definir o estado de Abraão, que é o que nós precisamos compreender. Paulo diz assim, a respeito de quando ele é provado, ele disse assim, Abraão estava certíssimo de que Deus era capaz de cumprir sua palavra. Então esse é o conhecimento. O que é conhecimento? Algumas vezes, ao ler as mensagens do profeta William Branham, você vai ler ele dizendo assim, olha, eu não conheço muito da Bíblia gramaticalmente falando, teologicamente falando, mas ele dizia assim, porém eu conheço o autor da palavra. E nós temos observado essa ausência desse conhecimento do autor. Agora,
Vamos tomar aqui uma escritura que nos mostra que isso não é uma exclusividade desse tempo. Isso é uma coisa comum de acontecer, natural de acontecer, aqueles que vislumbram o reino de Deus. Eu quero o reino de Deus. Reino de Deus, eu preciso atingir a Deus. Como? Como é que você vai atingir a Deus? Olha, eu devo saber quem é, quando é que Deus nasceu. Não, a ciência está aí, né? Se Deus criou tudo, quem criou ele? Tem essas loucuras, não tem? Para que saber disso? Não, e aí aconteceu isso e vai... São Mateus, capítulo 17, verso 14, diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos estavam ali, participando de sermão da montanha, multiplicação de pães, andar sobre o mar, tudo que Jesus havia feito, os discípulos estavam lá. Um homem confiou nessa convivência dos discípulos com Jesus e traz o seu filho em problema para que esses discípulos, já que vivem com Jesus, possam ajudar. Não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa! O Senhor não diz isso, o Senhor está colocando os teus discípulos no meio dessa geração. No meio dessa geração. Incrédulos. Eu creio que falei num culto, um dia desses, sobre aceitar a Jesus. O que é aceitar Jesus? Levanta a mão e aí nós vamos fazer uma oração para ele escrever o seu nome no livro da vida. Isso não é aceitar Jesus. Eu creio que Jesus, em São Lucas, capítulo 9, ele diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Senhor é um poderio. Senhor é como um dono. É assenhorar-se, é governar, é dominar, é eu te mando, eu te governo, eu decido por você essas coisas. Então, eu já aceitei a Jesus. Não, você aceitou ser batizado. Você aceitou fazer parte de uma instituição religiosa. Aceitar a Jesus Cristo é todo dia. O apóstolo Paulo tem uma expressão: cada dia morro com Cristo. Mas eu te vejo vivo todo dia. Cada dia que eu entendo algo que sou eu que estou fazendo, eu morro naquele quesito. Amanhã eu percebo que eu estou em um outro setor da minha vida tentando governar, eu morro naquele, até que já não reste nada mais de mim e Cristo viva absolutamente a minha vida. Aí ele disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui. Até quando eu vou ter que sofrer vocês? Como assim? Você está sofrendo de quê? Eu sofro de gripe, eu sofro de um mal qualquer. Jesus está dizendo: eu estou sofrendo dessa geração incrédula. Eles não conseguem fé, eles não operam nada dentro do mundo espiritual, dentro do reino de Deus. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus disse-lhes: Por causa da vossa pequena fé.
Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, voltando ao que disse o profeta aqui, as pessoas afirmam saber dos grandes assuntos, as pessoas afirmam saber dos assuntos profundos, mas as pessoas estão constantemente procurando alguém para que lhes assessore sobre o mal em sua casa, para que lhes ajude, lhes aconselhe sobre como conviver com seu filho, com sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa. Ou, pastor, corre, nós estamos aqui em um problema no hospital. Os pastores estão aí para isso, claro. Mas você observa que Jesus quer dar a cada um de nós essa condição dele. Gente, eu vou sofrer vocês até quanto tempo? Tudo que eu estou fazendo, não estou fazendo para um espetáculo. Nós podíamos ir em São João, capítulo 13, né? Me lembrei aqui, eu creio que Jesus disse assim: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. O senhor é o quê? Mestre e senhor. Ora, se eu vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Aí você diria assim: ah, mas isso foi só o lava-pés. É mesmo. Mestre e senhor vai deixar ensinado para nós só o lava-pés. E isso o mundo já abandonou. Ele é mestre e senhor, nos deu o exemplo para que, como ele fez, fizéssemos nós também em quê? Em tudo, em domínio, em vida, em operação do reino de Deus, em domínio sobre os espíritos malignos, em poder sobre as enfermidades. E as pessoas, mesmo sabendo grandes coisas, elas estão tão atordoadas nos momentos de enfermidade, elas não conseguem sair dali. Elas, quando eu digo elas, eu me ponho entre. Nós não conseguimos. Por quê? Porque é necessário fé. Lá o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí nós percebemos quão poucas são as orações, quão escassos são os jejuns e quão distante as pessoas estão da verdadeira substância da fé. Daí eu venho aqui chamar a todos nós a uma responsabilidade. Em tempos, falamos no programa passado, né? Em tempo de busca por vida, nós devemos morrer. Agora, o que é morrer? É render exatamente isso. Sabe por que eu não tenho lido, pastor? Porque eu tenho trabalhos da faculdade para fazer. Que coisa, hein? Sabe por que eu não tenho orado e jejuado? Porque eu tenho tido tal e tal enfermidade. Mais uma vez eu digo, que coisa, hein? Não seria o contrário? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas? Não estaria havendo uma outra vez a conexão entre a parábola da grande ceia e as nossas vidas? Podemos falar dela rapidamente? Olha, meu filho vai se casar, vou fazer uma festa, saia, chama os meus amigos, venham celebrar comigo. Olha, diga ao seu senhor que eu comprei uma terra. Essa terra pode ser sua faculdade, essa terra pode ser seu trabalho, essa terra pode ser os seus negócios.
portanto eu não vou na festa. Volte e diga ao seu senhor que eu comprei uma junta de boi, preciso ir experimentá-los. Não seria aqui o seu carro com o qual você gasta tempo, não seria aqui as suas conquistas com as quais você está todo envolvido. Diga que eu não posso ir por causa dos bois. Casei, portanto eu não posso ir. Aqui está, não é essa a nossa família, os cuidados para com a casa constantemente e família e coisa, então não me sobra tempo para ler, para orar, para jejuar, para aproximar de Deus, para operar o reino de Deus. E aí, a informação, entenda isso, faça uma distinção entre conhecimento e informação. A informação a respeito dos grandes assuntos está sendo mais acessível do que o conhecimento do que é Deus. Então, aquelas pessoas não puderam ir à grande ceia. A revolta daquele senhor, aquele promotor da grande ceia, que nós sabemos que ele representa a Deus, foi tão grande, a indignação, ele diz aos seus servos, sai aos valados, aos becos, às ruas, traz os indignos, mancos, cegos, aleijados, traga todas as pessoas que vocês encontrarem na rua e encha a minha festa, porque a minha festa será celebrada, será consumido aquilo que eu pus à mesa, mas aos outros eu me garantirei de que eles estarão num lugar onde há pranto e ranger de dentes. Quem somos nós aí nessas parábolas? Os convidados que, eu nem tinha o que fazer, eu nem tenho nada, ou os envolvidos? Olha, antes de responder, calma, porque esses dias seriam os dias de Noé, onde as pessoas plantavam, casavam, davam seu casamento, vendiam, compravam, edificavam e não tinha tempo para entrar na arca. Eu espero ter podido despertar em você essa responsabilidade de olharmos para a base das nossas vidas, porque nós vamos precisar dela. Vamos precisar dela, de fé para operar o sobrenatural. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.